Nova Difusora. Ligada. Tá de parabéns. Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, meus amigos. Sábado, estávamos ansiosos por mais um programa Conexões do Reino. É um prazer ter vocês aqui conectados conosco, na nossa audiência. Eu já quero desejar que nosso Deus abençoe o seu dia, abençoe o seu trabalho, te dê saúde, te prospere. Em nome de Jesus, um ótimo e excelente final de semana que estamos iniciando hoje. E aqui à minha direita, esse casal maravilhoso, companheiros de bancada, amigos, pastor Henrique Correia e pastora Cris Correia. Bom dia, gente. Bom dia. Um sábado abençoado para vocês. É uma alegria estar compartilhando aqui essa mesa junto com todos vocês aqui. Bom dia, você que está nos assistindo, né? Você que está nos ouvindo também, né? Mais um sábado, mais um momento de prazer e alegria de estar com um casal de pastores que vocês vão conhecer. E nós vamos absorver tudo aquilo que Deus tem dado na vida deles para o crescimento do reino. Amém. Aqui à minha esquerda, esse casal maravilhoso, pastor Marco, pastora Ellen. Estamos felizes de ter vocês aqui e que Deus abençoe esse momento de conversa, que vocês possam nos ensinar o que vocês estão vivendo, né, como pastores, como família. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Bom dia a todos, nós também estamos muito felizes de estar aqui. Tem algo especial que Deus quer transmitir para nós, Amém. Mas também através de nós. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, estejam com a gente, tenho certeza que o Senhor falará com vocês. Maravilha. Eu quero deixar na manhã de hoje conhecido Salmo 1. Esse salmo eu me lembro quando eu era garoto. Esse salmo ele é marcante para mim, né? Então nessa semana eu fiquei meditando ele e ele tem são poucos versículos, mas que são carregados de princípios. Então você que está aí me escutando aí ou assistindo pelo YouTube, preste muita atenção. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará no devido tempo o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Olha só, o primeiro princípio que temos aqui é andar com pessoas que estão meditando na lei do Senhor. E aqui hoje a gente está fazendo isso, estamos andando com pessoas que estão meditando na lei do Senhor. O segundo ponto aqui é estar do lado do rio para florescer. Então talvez você esteja no rio, do lado do rio errado, confiando nas coisas erradas. Mas existe um rio que vem do Senhor e é nesse rio que estamos firmados. E quando estamos no rio, há a promessa aqui de prosperidade. A prosperidade não estamos falando de valores, é a prosperidade de amigos, prosperidade de saúde, sabe, prosperidade de sabedoria. De uma vida abundante. De uma né? vida abundante. É isso que esse salmo fala. Esse salmo que dava pra ficar falando muito. Eu amo esse salmo. Esse salmo aqui é incrível. Esse salmo aqui é incrível. E é o primeiro. É o primeiro diz muita coisa, É. né? Do que Deus quer dizer. E nessa manhã, a mensagem aqui é que você que esteja me escutando, que esteja firmado nessa fonte. Essa é a verdadeira fonte que você deve estar firmado. Quando você está firmado aqui, as suas folhas vão ser diferentes. Os seus frutos vão ser diferentes. As pessoas vão ver que tem algo diferente em você. Não tem como você andar com Cristo e não ser diferente. As pessoas não perceber a diferença. É impossível. É impossível. A árvore, ela Se tá... acontecer isso, a pessoa está com defeito. Tem alguma coisa. Com certeza. Com certeza ela não conheceu ainda esse Jesus, que banha, né, que nos irriga todos os dias para fluir, né? Sim. Então, o meu convite nessa manhã é que você medite na palavra do Senhor, que você esteja firmado nesse rio.
Então essa é a nossa meditação do dia. E está muito conectado com o que a gente vai falar hoje. Sim, muito Amém. conectado. Muito conectado, porque quando o Senhor nos coloca ao lado desse rio, que é Ele é o suprimento das nossas raízes, Ele é a água viva, né? Como Ele disse para a mulher samaritana, se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. Né? E Jesus ali em Mateus 5, ele mostra para nós lá na frente, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam as boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então, de certa forma, no mundo, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Né? Depende da água que nós estamos bebendo, né? Depende daquilo que nós estamos sendo alimentados. Né? E é um pouquinho sobre isso que nós queremos falar, porque não há neutralidade quando se diz sobre influência. Nós vivemos numa era de influencers, né? Aqueles que estão no Instagram, os youtubers, eles estão influenciando de uma certa forma, né? Nossas crianças, adultos, os mais velhos. E nós, né? Como que nós vamos influenciar quem está ao nosso lado? Como que nós vamos fazer isso? Né? Você está falando, né? João 4, lá no versículo 23, quando ele fala com a samaritana, né? É um exemplo de influência. Né? Sim. Ele influenciou todo mundo através do que era a nova adoração. Né? Ela estava preocupada com as influências que o mundo dizia naquela época. Jesus chegou e colocou toda uma nova influência. Né? E se a gente for analisar também o primeiro milagre de Jesus, né? Lá em João 2, ele já faz uma coisa muito mais física, mas de forma espiritual. Né? Porque ele transforma a água do vinho, e essa transformação da água que você está falando e da água da samaritana é a mesma influência que pode nos tornar vinho e o melhor vinho da festa. Né? Nós somos influenciados por esse Jesus maravilhoso, e nós somos influenciadores como Jesus para transformar tantos vasos de água, né, em vasos do melhor vinho. Isso, o que eu acho mais extraordinário na história da mulher samaritana, eu até já ministrei sobre isso, é o poder de quando você é tocada por Jesus. Porque aquela mulher, ela não tinha, a reputação dela era zero. Né? Inclusive, ela, uma prostituta, ela anda, né? Não sei se hoje anda assim ainda, né? Com as vestes diferenciadas. Dizendo quem é ela. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, depois que ela saiu, ela encontrou com homens. Então, que homens que iam acreditar numa mulher que levaria para Jesus, né? Ou para um homem que realmente era o Cristo. E eu até falei nessa ministração que quando você é tocado, até a forma das pessoas olharem para você muda, porque o poder, né, ele te alcança de uma maneira tão extraordinária que aquilo que sai da sua boca não é mais natural, mas é espiritual. É uma transformação avassaladora, né? Não tem como nós permanecermos o mesmo quando nós aceitamos Jesus. E o bacana é que essa transformação é que ele transforma a identidade que você tem. E até a reputação. E até a reputação, porque o mundo nem acredita quando fala assim, mas não bebi, agora virou crente. Você? Não é? No caso de Zaqueu, né? Zaqueu foi ali, quando ele desce da árvore, Lucas 19, né? Ele desce e falou, não, eu vou restituir 4 vezes mais. Né? Então ali foi quando você tem encontro com Cristo, algo ele tem que mudar. Algumas pessoas vão viver, tem o processo, mas tem algumas coisas que ela vai mudar na mente dela que vai ser automático, né? Automático, não tem como permanecer. Esses dias eu estava até conversando a gente estava no curso de capelania na nossa igreja, e aí eu estava até conversando com um grupo que estava ali, porque é isso que a gente precisa mostrar essa luz de Jesus. Né, nas nossas atitudes, na nossa maneira de vestir, no nosso falar, no nosso dia a dia. Então, assim, não tem como permanecer o mesmo. O mesmo, é verdade. Eu me lembro quando, antes da minha conversão, né, meu irmão falava assim, se a Ellen conseguiu se converter, se Jesus alcançou ela, qualquer pessoa pode ser alcançada. Você é a mulher samaritana, então, também. Praticamente. Então, isso. assim, vem de dentro para fora. Né? E hoje eu trabalho com mulheres também, e o mais eu percebo é entender o que cada uma carrega.
né? Entender a unção que o Senhor liberou sobre cada uma. E quando nós estamos ali, nós hoje, as nossas reuniões de mulheres, tem o quê? Qual o princípio? Resgatar essas mulheres. Então, o resgate vai começar de dentro. Então, assim, o Senhor vai vir e vai vir transformando. Então, nós temos que levar o quê? A palavra. E a palavra, ela liberta, né? Da mesma forma que nós éramos escravos do mundo, agora nós somos de Cristo Jesus. Prisioneiros de Cristo. Então, nós somos prisioneiros de Cristo. Então, nós precisamos o quê? Agora, trazer essa transformação. E como que eu alcanço outras pessoas? Eu tendo o caráter de Cristo. Eu tendo o Senhor fluindo através de mim. É esse rio, é essa fonte, sabe? Precisa sair beber de mim. disso. Isso, é beber todos os dias. Então, como que nós podemos influenciar? Sendo cheias do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, buscando Ele todos os dias, porque assim seremos parecidos com Ele. Pastores, no começo aqui, vocês já têm um tempo de caminhada com Cristo, por quem que foram as suas referências e como vocês foram influenciados, né? Nós namoramos por 8 anos e casamos, e com 1 ano de casado nós iríamos nos separar, porque a gente percebeu que a gente pensava diferente. Só que aí meu cunhado, né? E minha cunhada, Pastor Gustavo e pastora Dirla, que são aqui do Alphaville, da Dínamos Alphaville, eles começaram a orar por nós e chorando por nós, e a gente afastou deles, crente, não, a gente não quer, tal. E eu tive um sonho. Uma noite eu tive um sonho, eu estava num prédio junto com a minha cunhada, e eu via bolas de fogo caindo no mundo assim, eu acordei desesperado. Desesperado, com medo da morte. E aí eu fui conversar com um amigo meu, cristão, eu falei, cara, eu tive esse sonho, o que eu faço? Mas você já era um cristão? Não, né? Não, nós não éramos. A gente tinha aversão a crente. E Já aí ele me entregou. Aí era a época do DVD, né? Hã? Quando você se converteu? Faz Deve 19 ter sido depois anos. dessa história. 19. Com certeza. Foi 1 ano depois que a gente se casou. A gente vai fazer 20 20 anos anos, de casado. vai fazer 19. E aí meu E eu amigo... 18. Eu tenho de convertido a 18. Ah, Ele converteu antes que eu. Aí meu amigo me entregou na época do DVD, né? Hoje já nem tem mais. Ele me entregou Deixados para Trás, um filme. Um filme. Eu fiquei- Foi um amigo do trabalho Isso. que começou também a evangelizar ele. A gente já tinha meu irmão e minha cunhada, mas esse amigo do trabalho, que era um cristão, também estava por ali Orando, cercando ele. E aí ele me entregou, eu fiquei mais desesperado ainda. Eu falei, agora sim eu vou ficar deixado para trás e vou pro inferno. Quem ainda está nos ouvindo e não é cristão, cuidado quando começa a ser cercado. Não é mesmo? Começa a ser Algo cercado. vai acontecer. É. E é bom, Precisa tá? acontecer. É bom. Jesus Parece tá ruim, mas é estreitando. bom. E aí, eu assisti esse filme, chamei meu cunhado, Gustavo, e a Dirla para me explicar. Quando a gente terminou de assistir, eles iam embora, sem nada, sem me explicar. Eu falei, mas espera aí. Nisso, minha cunhada entra no banheiro e o Espírito Santo fala para ela, me apresenta, ele me quer. A hora que ela saiu do banheiro, eu falei, eu quero. Eu ajoelhei, chorei, eu falei, eu quero esse Jesus. É isso que eu queria. E aí começou a grande prova, porque aí eu me converti, mas ela não. Mas ela estava Aí passou no pro mesmo filme ambiente. Eu Prova estava de no fogo. mesmo É ambiente. isso. Eu assisti o No filme, mesmo só ambiente. que na hora que minha cunhada, o Espírito Santo falou com ela, falou assim, olha, apresenta-me a eles, né? E eu falei assim, ai meu Deus, é aquele papo de crente, né? Mas Quer- o que você sentiu? Sentiu medo da Não, eu não decisão? sentia nada. Eu tinha realmente uma aversão contra cristãos, contra evangélicos, principalmente. E aí eu não que assim, aceitei da boca para fora, mas não de coração. E aí nesse momento foi quando ele aceitou genuinamente Jesus. E começou toda aquela transformação. Nós casamos, já estávamos ali, passou 1 ano, ele, né, sendo me influenciando de uma forma, mas mesmo assim eu não queria, porque eu achava demais aquilo. E eles... Mas teve um dia que foi muito marcante, porque nesse processo houve muita resistência da parte dela e uma influência através dela. E eu estava tomando banho, chorando desesperado, assim, Jesus, faz alguma coisa, eu não estou aguentando mais.
E aí ela abre a porta do banheiro e começa a me xingar, a brigar comigo. E eu saí, sentei do lado dela, falei, olha, Deus nos chamou para um propósito. Eu não vou desistir de você. É você que eu vou até o fim. Mas se você não quiser, pode ir. Curte o que você quiser no mundo. Quando você cansar, você volta que eu vou estar aqui te esperando. E isso quebrou o coração Mudou dela. a chave. Porque ninguém... Isso aí é conversão. Aí mudou a chave. Aí começou a influenciar de uma maneira... Isso não existe, esse amor não existe. É ser tocado. E ela não conhecia esse amor. Não conhecia não esse amor. conhecia esse amor. Mas após isso, aquilo para mim foi um choque. Né? E aí eu não tinha ciúmes dele. Eu, assim, na verdade, estava tudo bem, nós éramos casados e minha família já sabia que a gente já ia se separar, porque eu já tinha falado com eles. E aí, depois, quando ele faz isso, me dá esse baque, eu comecei a ter um sonho, que ele se casava com uma moça da igreja. E como eu não tinha ciúmes nenhum, aquele sonho me fez começar a ter ciúmes dele. E eu começava a deixar ele na igreja e dava volta na igreja. E aí eu entrava e ficava só observando. Aí eu ficava assim, não, mas tudo bem, que bom, pelo menos ele casa, agora eu me separo, tá tudo certo. Mas os planos de Deus são totalmente diferentes dos Ele nossos. queria né? que essa História. moça da igreja fosse você. Meu sonho. Isso, sim. Você Era essa isso. moça da igreja. Mas foi incrível, porque Deus despertou em mim e o amor que eu não tinha, que eu tinha perdido. Né? Então, assim, diante de um posicionamento dele como um homem de Deus, com pessoas que estavam ao lado dele, ajudando em oração, e eu acho que essa é a verdadeira influência, né? Você levar todos a Cristo, aos pés de Jesus. Não existe solução? Existe sim. Jesus traz a solução. Né? Ele é ele quem vai nos guiar. E aí, após isso, eu começo a sentir esse desejo por querer ir para a igreja. E aí eu sou abraçada de uma forma dentro de uma célula, né? Que nossa igreja, na época, um grupo pequeno. E aí eu sinto a presença de Deus, sem ainda ter aceito Jesus, sinto a presença de Deus quando eu entro naquele ambiente. Né? Porque as pessoas ali ao redor já estavam me acolhendo. Era o amor de Jesus transbordando através das vidas ali. A nova família te aceitando. Isso. Então, aqui a gente já ergue uma máxima. Então, o seu posicionamento diante da palavra começou a gerar influência dentro da sua casa. É isso. E A antes partir do disso, posicionamento. antes disso, meu cunhado e minha cunhada. Eu queria ter a vida que eles tinham como casado. Eles me influenciaram, Jesus alcançou a vida deles e alcançou a minha e alcançou a dela. E eu creio que é isso. Né? É isso que nós precisamos fazer, porque Jesus fala ali em Mateus, e é um versículo muito conhecido, né? Vocês são o sal da terra. Né? E ele abre um parênteses, né? Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Né? Não servirá para nada. Né? Então, você que é cristão, talvez você que não é cristão, está nos ouvindo, você nasceu e você tem um propósito. Você é um sal que salga a terra. Você salga a sua família. Hoje, a nossa influência talvez não está em mudar o planeta, mas está em mudar o mundo em que nós vivemos. A nossa casa. As pessoas ao nosso redor. As pessoas Começa ao com nosso as pessoas redor. ao nosso redor. Engraçado é que Jesus, ele fala, né? Ele diz até, ide por Samaria, né? Não, Jerusalém, Samaria e toda a Judéia. Então, se você, à medida que você vai influenciando, também vai crescendo, né, o teu alcance de influência. E é interessante, Cris, que toda a nossa família, ela foi alcançada por Jesus. Toda ela. Toda. Por conta daquilo que Deus fez na nossa vida. Então, muitas vezes tem alguém escutando aqui que não tem nem solução, né? Até falo a respeito do casamento, né? Mas um posicionamento de alguém aqui que está escutando e precisa, pode mudar toda a realidade, toda uma vida. Então, assim, Deus restaurou, nós somos prova viva, e eu sou prova viva de falar para qualquer mulher que Deus restaura o amor. Deus restaura, você pode ter perdido. Se alguém se posicionar, Jesus entra e ele invade, é um rio, é uma comporta que é aberta e é liberada sobre a vida daquele casal, daquela família, daquela pessoa. Então, assim, existe sim uma solução e ele é Cristo Jesus. Então, o que Deus fez, Deus restaurou. A prova disso
foi vir nossos filhos. Então, nossos filhos vêm por conta da restituição daquilo que Deus começou a fazer, né? Da influência que alguém teve para o quê? Se posicionar. Eu sempre tenho falado assim que tenho orado por isso, para que nós estamos vivendo esse tempo de influência, né? Que eu acredito que a influência sempre teve, agora está tudo cooperando para que a gente também se posicione nisso. Nós tivemos aqui um entrevistado que foi o pastor Carlos, e eu até comentei, né? Falando assim, como o mundo enxerga o evangelho de maneira diferente. Sim. A gente está falando aqui, quando a pessoa não é, ela fala, acha estranho. Mas, na verdade, Jesus, ele é o caminho, ele é a resposta. Então, não importa se é uma enfermidade, se é um problema no casamento, se é um fracasso em qualquer área da sua vida. Então, na verdade, tudo que acredito que nós, como influenciadores, nós temos que levar para o mundo que ele é a resposta. E as pessoas, infelizmente, nós temos que chegar a esse ponto, porque nós vamos procurar soluções no mundo e através com a força do nosso braço. Mas é como a Ellen falou, a resposta está nele. O que você precisa? É isso. Né? Então, assim, independente do caos que você está passando, ele é a resposta, porque ele tem a solução. E ele é o caminho que nos conduz ao Pai, para que nós possamos viver a vida que Deus disponibilizou para nós. plenitude. Exatamente. E o melhor de tudo é que ele sempre esteve perto de você, né? Sempre. Um ano perto de você, né? Sempre. E assim, eu E fiz... o seu irmão, sua cunhada, né? Também sempre perto. Né? Sempre foram pessoas que nos ampararam, mesmo diante daquilo que eu não queria, eles me amaram. Então, o amor, ele constrange multidões de pecados. Né? Não tem jeito, Tá não tem escrito, como... né? É isso, é a palavra de Deus. Então, se ele diz ali na palavra dele, como que isso não vai fazer efeito na minha vida? Vai germinar. Você sabe que com esse entendimento eu tenho mudado a minha oração. Por exemplo, nós temos uma filha e eu sempre profetizo para a vida dela que ela vai ser mais intensa, mais apaixonada, ela vai desejar muito mais. Ela olha assim para mim, né? Mas eu entendi que assim Deus tem me trazido experiências em que eu sempre eu falei, pai, como eu tenho orado por outras pessoas, na verdade a gente tem que falar a palavra, profetizar. Mas eu entendi algo. Na verdade, foi o que aconteceu com o Marco, acredito que com você também, conosco. A minha oração tem sido, pai, que ele tenha um encontro com você, que ela tenha um encontro, porque isso é a mudança. É isso. Essa tem sido a nossa oração, Cris, também, pelos nossos filhos. Porque é isso que tem que acontecer. Eles precisam ter um encontro real. Porque uma coisa é eu ter encontrado Jesus e eles me verem na postura de Jesus, carregando Jesus. Mas uma coisa é eles viverem a experiência deles. Não tem preço. Então, essa é a nossa oração todos os dias. Porque eles vão ter que ter uma decisão para a vida. Não só por uma influência. Claro, nós estamos ali dentro de casa tentando influenciar da melhor forma na nossa postura, no nosso dia a dia. Mas eles vão ter um momento que eles vão precisar decidir para a vida deles. E esse dia, eu acredito que esse dia já está preparado. Quando você Já olha está. toda a história bíblica, um dia ele encontrou com Abraão, um dia ele teve um encontro com Moisés, com Davi, enfim. Deus ele já tem a forma escrita, o dia, a hora. Então, nós oramos dessa forma, a gente só está orando à vontade de Deus e confiando que esse momento vai acontecer. E você que está nos ouvindo, uma coisa que você já deve ter ouvido, mas pode não ter entendido, é que Deus não tem netos. Só tem filhos. Só tem filhos. Só filhos. Né? Então, não adianta a gente achar que os nossos filhos, né, ou você que é filho de algum que já fez a declaração de salvação, né? Não é neto. Tem que ser filho, tem que se tornar filho. É uma revelação da identidade de quem nós somos. Né? Então, quando você tem entendimento da identidade em Cristo, há uma transformação. E é uma promessa. É uma promessa. Crê tu no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Né? É uma promessa, vai acontecer, mas o que nós podemos fazer para isso acontecer? Porque o mundo está fazendo para não acontecer. Os influenciadores estão aí, os tiktokers, youtubers estão aí, de certa maneira, sendo influenciadores e influenciados para influenciar todo mundo. E nós podemos fazer como, eu me lembro de Noé. Né? Noé vivia num tempo como nós. Né?
E nós temos o que? A A boca, né? diferença é que muitos de nós já ouvimos falar de Deus, né? Lá ainda eram poucos que ouviram falar de Deus, né? E é aquilo que vocês estão falando, né? O encontro genuíno fez com que Moisés enfrentasse o quê? O nada, o desconhecido. Gideão, todos esses homens que tiveram que enfrentar, assim como também temos que enfrentar, cada um dentro do seu contexto, enfrentar esses gigantes. Sim. E aí é com ele, aí a história muda. A história é muito. Quando a gente lê aquele texto que a gente é o sal da terra, né, eu entendo que a gente tem obrigação de fazer algo diferente, no sentido, porque quando você coloca o sal na comida, ele não chama atenção pro sal, ele dá sabor. Dá sabor para a comida, Então o cristão, ele não pode, ele tem, eu entendo que ele tem que fazer algo diferente a partir de onde ele está, né? Porque quando se fala de influência, a pessoa acha que você tem que estar despontado na internet. Evidência. E não é nada disso. Você influencia a partir o ambiente, de onde né? você está. O ambiente. Exatamente na comida, como você falou. É isso, naqueles que estão à sua volta. Naquele que estão à sua volta. E hoje nós estamos com bastante pessoas à nossa volta. Né? Tem bastante pessoas, tem bastante ovelhas de vocês aqui. Tem, que bom. E eu creio que nós estamos vivendo como Mateus 24, Jesus fala, né? Os discípulos estavam lá, quando o Senhor vai voltar? Guerra, rumores de guerra, não. O importante, o que eu acho que nós estamos vivendo hoje é o tempo do engano. Né? Nunca se teve tanta informação como hoje. Sim. E nunca se teve tanta fake news como hoje. Né? Então nós estamos vivendo nesse tempo. Cuidado com o engano. Né? Cuidado para que ninguém vos engane. Né? Como isso é falado na palavra, na nova aliança. Exatamente. E hoje nós vemos isso. Quantas pessoas que são religiosas mesmo, às vezes estão enganando, né, os cristãos, porque, infelizmente, a maioria dos cristãos não conhecem a palavra, não leem a palavra. Perecem, né? por falta de conhecimento. Eu sempre falo no culto lá, quem almoça aqui uma vez por semana? Ninguém levanta a mão. Mas quantas vezes nós somos expostos a Jesus, a palavra dele? Uma vez por semana é suficiente? Se a gente acha que isso é suficiente, nós seremos influenciados. Não tem jeito. Não adianta eu ser o máximo de informação, mas se a gente, se cada pessoa não querer buscar Jesus. Uma posição da Bíblia na casa de cada pessoa, você sabe quem lê, quem não lê. Né? Sim, Tem verdade. casas que está aberto lá no Salmo 91, né? Achando que aquilo é a proteção da sua casa. Tem gente que chega, né? Tem até a piada, né? Que o marido briga com a mulher, que a Bíblia não estava no lugar que ele deixou no culto passado. Né? Pô, eu deixei no domingo passado a Bíblia aqui, onde é que está agora? Né? Ou seja, né? Tem aquela história também do pastor que foi almoçar, né? E pegou um garfo dela, e a mulher, na hora que arrumou tudo, percebeu que aquele garfo não estava lá e falou assim, olha, pastor roubou. Não, que isso, pastor roubar, não sei o que. Não, pastor roubou, tinha aqui a quantidade, não tem mais a quantidade e tal. E ficou com aquele constrangimento, né, de falar com o pastor sobre um caso assim. Um ano depois surgiu uma circunstância, ela falou, pastor, olha, aconteceu isso assim, o garfo lá de casa sumiu. A única pessoa que estava lá fora era o senhor pegou? Ela, não, o garfo está dentro da sua Bíblia. Ou seja, não abriu a Bíblia. Já há um ano ela não acha o garfo que estava dentro da Bíblia. É bom quando os irmãos esquecem a Bíblia na igreja, no prédio. E a gente percebe, apesar de muitas vezes a gente ter mais que uma Bíblia, né? Espero assim, né? Eu tenho várias. Mas quando esquece, a minha única Bíblia, eu não esqueci aqui. Eu falei assim, sério? Olha, para você ver, ela sabe, né? Eu não deixo a minha Bíblia no carro. Se eu sair, eu saio com a Bíblia. Pode roubar o carro, mas a minha Bíblia não. Não pode roubar o carro também, não. Não, assim. Mas ela não está lá para proteger o carro. Sim, entendeu? sim, claro. Mas eu tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes da minha letra na Bíblia, entendeu? Eu tenho ciúmes. Essa Bíblia aqui, ela é nova, ela não está escrita, que ela foi só para esse. Só para Conexões do Reino. Só para Conexões do Reino. Então ela está assim novinha, né? Pastor, por que o cristão às vezes não tem esse costume de ler a Bíblia, de buscar tanto assim?
hoje, assim, parece que... Porque assim, eu lembro quando, ó, eu fui... Meus pais, eles não gostavam de crente de forma alguma, né? Então, eu fui no culto de crianças, né? E aí me ouvi aquela banda. Hoje não tem mais banda, né? Orquestra, né? Então eu falei, nossa, que incrível e tal. Quando foi de repente, eu tava, quem quer aceitar Jesus, eu tava lá na frente. Eu tenho a foto lá, eu e minha irmã lá, né? E a partir daí, eu comecei, ô pai, vamos, não sei o quê. A partir no culto de crianças, porque é muito importante, né? O kids da igreja. Sim, Hoje sim. meu pai, minha mãe, minha irmã, todos são pastores, né? Através do culto de crianças, né? E eu lembro que meu pai, logo no início, ele ia pro consagração a semana inteira, aquela coisa toda, jejum e tal. E hoje você fala disso, parece que é folclore. Tô falando de Saci Pererê. A pessoa, nossa, como assim? Né? Não tem... Como que você... Chama isso até de religioso, né? Sim, justamente. Chama isso de religioso. Porque eu fui... Lógico, é outro costume, outra época, né? Mas eu ia naquelas visitas de tarde, de oração, aquela coisa toda. Eu via aquelas irmãs orando e tal, né? Eu lembro, tem uma que até eu escrevi dela no meu livro, a Terezinha Godoy, de coque, assim. Meu, essas mulheres oravam assim, falavam, né? Por que mudou essa coisa, assim? Como que... vocês são casal jovem, né? Como que você transfere isso para a comunidade, né? Vendo dessa época que foi tão diferente. Eu creio que essa é uma influência mundana, de comida rápida, de fast food, né? Isso entra na nossa mente, e principalmente nós que moramos aqui na região metropolitana. Tudo é rápido. Tudo tem que ser rápido, Deus tem que dar resposta rápida. Então, eu parto do princípio que as pessoas, elas ouviram um pedacinho da Bíblia e já tá bom. Eu acho que o entretenimento, hoje em dia, as redes sociais, né, levaram as pessoas a serem preguiçosas. A questão, por exemplo, do ministério, a facilidade, deixa assim, eu posso me alimentar de um pastor que está ministrando, mas por que eu não posso ir buscar a revelação própria daquilo que o Senhor quer falar comigo? Hoje, por exemplo, na nossa igreja, a gente tem o Ministério Kids. E no Ministério Kids, nós trabalhamos com os princípios, né, da palavra. Só que o que nós percebemos hoje como igreja? Antes da pandemia, era algo diferente. Eu posso te falar que depois da pandemia, as coisas pioraram muito. Porque eu percebo que os pais transferiram a responsabilidade para um domingo. Então, os pais não têm o interesse de inculcar a palavra de Deus ou de instruir seu filho nos caminhos do Senhor, de conhecimento da palavra. E é bíblico isso. É bíblico. Então, assim, aí o que acontece? A criança chega lá, ela tá com fome, com sede da palavra. Ela ama escutar as histórias da Bíblia e botar ali na atividade, fazer com que aquilo vire real para ela, saber onde ela pode... fazer parte da vida, né? Isso do mesmo. aprendizado. Trazer isso agora para ela sair ali do culto e praticar fora. Então, eu percebo que os pais hoje querem que a igreja e os tios das salinhas, as tias da salinha influenciem, assumam essa responsabilidade e deixaram ela de lado. Então, se hoje a gente manda um devocional, você pergunta, e aí, como que foi o devocional da semana com a sua família? Não existe. Quando a Ana Carolina era pequena, né, e participava do Kids lá, do Ministério Infantil, ela entrava no carro e a gente perguntava, né, o que você aprendeu hoje? O que você ouviu? O que eles falaram? Qual foi a historinha? Né, porque vai. Mas se você for olhar isso que a pastora está falando, acontece no dia a dia, né? Por exemplo, nós na quinta-feira estávamos num jantar. Devia ter bastante pessoas lá, sei lá, né, de um casal amigo nosso. Aí teve um momento que 3 estavam com o celular. E eu perguntei, vocês estão conversando entre si? Né? Porque o problema é que as mídias transferiu a comunhão falada, né, vista, para a comunhão digitada e lida. Né? Então você não quer perder tempo em falar. Então nós estamos nos tornando muito mais objetivos, incisivos naquilo que a gente quer, que quando a pessoa responde, poxa, não entendeu? Né? Então, assim, uma frase é para você entender o todo. Sabe? Não tem essa comunhão. Eu podia falar, esse tempo que eu falei, eu podia reduzir, sei lá, em uma frase. Né? Mas hoje,
A dificuldade da leitura da Bíblia está na facilidade de achar que uma conhecimento. pregação é Deus falando comigo. E não deixa de ser, não Não vamos deixa anular de ser. isso. Mas ele quer falar particularmente, por isso que Isso. você chama ele de pai. Sim. Né? Não chama mais como no Antigo Testamento, não falavam nem Deus. Né? Não se falava o nome, tanto que a palavra Deus no hebraico, né, não tem vogal, né, para não ter som. Né? Então, tudo isso vai interferindo até hoje, ainda que no Novo Testamento ele transformou para pai, e muitas vezes a paternidade com algum defeito transforma todos os defeitos para o Pai eterno. Né? E aí essa comunhão e essa facilidade de lidar com pessoas começa e outra, né? Quando tem crente na mesa, parece que nós somos meio que escanteados, né? Vamos falar de futebol, de novela, de qualquer coisa, mas se você pega aquela frasezinha ali para falar alguma coisa de Deus, tá na mesma mesa, a pessoa já faz assim. Bom, isso aí que eu vou dar atenção aqui. Assim, Já tem um por isso bloqueio, né? por isso que nós nos tornamos também uma comunidade, né, muito fechada. Porque não é religiosidade. Se bem mas que isso como tem mudado, né? Isso que eu ia falar. Eu É. sinto hoje, pelo menos nas mesas que eu tenho estado, como as pessoas estão abertas para receber, querer saber sobre esse Jesus. Então eu vejo que o mundo tem, assim, perecido por falta de conhecimento, porque não buscam, mas assim, há uma sede nesse mundo. E quando a gente fala que nós somos sal e luz nessa terra, né, que o sal ele traz sabor, eu vejo também o sal, se a gente for avaliar, o sal ele traz o quê? Sede. Nós precisamos ser esse sal que traz sede naquele que eu tô do lado. Eu preciso ser... Tipo, quero saber mais, levar a Quero pessoa saber mais. a Peraí, querer saber peraí. mais, né? Eu tenho uma. Eu sempre sou aquela coisa polêmica, né? Mas assim, hoje parece que o evangelho é mais aceito, né? Sim, Mais sim, tranquilo. sim. Você acha que a igreja E isso é diminuiu bom, isso é bom. A Padrão. régua, porque ó, eu lembro que era, nossa, você falava que era crente, nossa, parece que já... todo Eu vou mundo deixar já- os mais jovens Né? responder. O que você acha? Que caiu ou mudou alguma coisa? Ou realmente as pessoas estão mais abertas pro... Qual a visão de você sobre isso? Eu vou ficar calado. Vai. Eu Eu creio, tenho uma opinião, né? Sim, então deixa ele responder. eu creio que é os últimos tempos que nós estamos vivendo. Uhum. De certa forma, a igreja, como o Paulo fala lá em Coríntios, a igreja de Coríntios, existe uma igreja de Coríntios ainda, né? Mas, Uma só? mas em Apocalipse fala de 7 igrejas, né? Uma só é a perfeita de Filadélfia. Eu creio que, como influenciadores, não é que a régua diminuiu, é que nós deixamos de influenciar. O mundo foi transformado por 12 homens numa época. E eu falo de atitude mesmo, porque Noé, Deus dá testemunho de que ele era um homem íntegro. E o que é integridade? É você ser aquilo que você é em todo lugar. Caráter. Em 2 todo pesos, 2 lugar. medidas, assim, sim, não. Esses dias eu jogo campeonato lá no clube, e aí nós levamos um amiguinho do meu filho, e ele ficou reparando numa coisa. E ele falou pra Ellen, por que o tio é o único que não fala palavrão? Uma criança. Observou 9 anos. algo que, assim, pro mundo é normal. Normal. No mundo cristão que nós estamos vivendo, que às vezes é a Baixou igreja a de régua. Coríntios, baixou a régua. Porque você vê muitos cristãos que estão falando palavrão. Se assemelhando demais com o mundo. Onde está a E não é integridade? bem isso. Onde está essa integridade? Então, a igreja de Cristo, que é aquela imaculada, ela existe. Porque eu sempre falo, entrar num prédio de igreja não transforma ninguém. Como entrar no McDonald's não me faz virar um Big Mac. Sim. Então, muitos que estão lá não são convertidos. Mas quem que Jesus está querendo usar? Aqueles que são íntegros, que andam com Deus, Que que tem um leem a relacionamento com Bíblia, ele, né? que desejam Que isso. praticam, Que né? praticam. O princípio. Exatamente. E colocam a sua vida à disposição. Né? Então, não é que a régua baixou, é que muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos. Nós E já os escolhidos sabemos- estão nessa mesa, nessa Amém. manhã. Posso ouvir um amém? Amém. E tem muitos Amém. escolhidos que estão nos Amém, ouvindo, amém. que precisam Com se certeza. posicionar, É, que se precisam dizer basta, né? Por quê? Porque estão perdendo a sua casa, estão perdendo a sua família, estão perdendo os seus amigos. Por quê? Por causa de um posicionamento. Hoje nós não vemos Jesus diretamente, mas quando eu olho para você, eu vejo você, eu vejo Jesus. Nós somos Jesus para as pessoas. Exatamente. Nós somos aqueles que refletem Jesus para as pessoas. A mulher samaritana saiu do poço e foi mostrar Jesus para um povo. E todo o Uma povo cidade conheceu com certeza. Jesus porque viu Jesus? Não, porque viu Jesus nela. O Gadareno queria segui-lo, né? E ele falou, não, vai fazer a tua parte. Vai influenciar a sua família. Exatamente. Eu acredito, como você falou, né, pastor? Eu acredito que, como está escrito, nós somos vários Jesus, né? Era um unigênito, que agora nós somos, né? Os filhos. Ele é o primogênito, foi o primogênito. Mas eu acredito muito na expectativa, e aí é onde entra os dons do Espírito, o fluir do Espírito Santo. Então, quando eu estou cheio da palavra, que uma pessoa chega para mim, e eu tenho entendido isso, e tem sido uma prática na minha vida. Então, às vezes, eu estou conversando com uma pessoa aqui que não conhece a palavra, mas o próprio Deus, ele está me usando com palavras de sabedoria, sem usar a Bíblia, a religião. O termo evangélico. Exatamente. Então você vai conduzindo, e eu tenho vivido isso, porque, por exemplo, uma amiga da minha filha, ela, eu gosto tanto de conversar com a sua mãe, aí eu, tá vendo, filho, porque ela gosta de conversar comigo? E eu falo, sabe, mas eu não uso aquela evangeliquez. É isso. Mas eu toco em coisas Sim. que eu sei que eu já vivi. Todo mundo quer saber o seu futuro. Todo mundo quer uma garantia de como vai ser o seu amanhã. Então eu vou falando, falei, olha, a sua vida já está escrita, existe um Deus, existe um Pai. E aí as pessoas vão se enchendo, aí ela tem essa curiosidade. Então, Despertando, né? Colocando aquele salzinho, né? Cada palavra e aí é vou um salzinho despejando, lançado. terminou a conversa quando vier outro dia. Então é assim que eu vou fazendo, entendeu? Isso. Eu acho que esse tem que ser o nosso posicionamento. Aí no dia que tiver oportunidade, vamos comigo então na igreja. Aí que vem devagar. Eu acho que quando você fala de baixou a régua, é quando eu percebo que quando veio o Evangelho da Graça, né? Na verdade, a revelação. É, a O evangelho revelação, sempre né? foi a graça. Sempre foi, né? por isso que eu falei. E quando ficou mais evidente essa graça. Isso, a graça veio, o pessoal problema é pegou quando o amor. e virou A uma... superabundância Deus me ama e tchau, e pronto. Então, assim, acho que por conta disso, quando veio uma nova onda aí da revelação, distorceram a verdadeira graça. É verdade. Né? Então, E o amor, né? E o amor. E aí banalizaram o evangelho e aí reduziram. Né? Aquilo que, para princípio, não se negocia. Customizaram, né? Isso. Era muito religioso que era Por restrito. extremo. Você não Sim, pode ser sim. crente, olha a roupa que você veste. Depois, não importa qualquer coisa, Deus te ama. Na Né? minha época, Não é que assim, eu é um era equilíbrio. O equilíbrio, né? Quando eu era pequeno, os crentes, inclusive, Não usavam- faz muito tempo isso. Não, faz bem pouco, né? É que minha mãe contou isso. Né? Os crentes usavam um terno, né? E não tinha nem abertura atrás. Porque a abertura Mostra. do terno atrás era por onde Satanás podia entrar na Ixi. sua vida. Não tinha abertura. Que época, hein? Uau. Então ele tinha que entrar por aqui. Você vê hoje como é, né? E como a gente começou a falar e estamos tentando manter, os influenciadores hoje nessas mídias sociais, principalmente na novela, eu estava falando, novela é uma coisa que muita gente ainda vê. Né? Não existe mais família em novela. Ou se existe uma família toda tentando dissociar a família judaico-cristã. Sim. Tudo, né? Pastor, pode chegar até um pouco mais para cá, que eu acho que o povo não está querendo te ver, né? Aí não mais consegue. Aí, todo mundo. Né? E pode puxar. Pode. Aí isso tudo você vê hoje as pessoas talvez tenham até vergonha de se parecer crente. Né? Porque eu estou lendo um livro que o rapaz pegou, ele é um profeta, ele entrou
na igreja de boné. E ele era o pregador. Entrou de boné, jovem, entrou de boné. Aí Deus tocou, como profeta, Deus tocou ele, ó, vai lá que tem aquela senhora que precisa ser curada. Foi lá e curou o estômago da mulher com dores de coluna. Voltou a sentar no lugar, sentou e falou, ó, tem aquele rapaz ali, tá com dores no joelho, não sei o que, tal. Foi lá, orou e curou o joelho. Quando o pastor da igreja chegou e viu que ele era o pregador, falou para ele assim, olha, aqui não se prega de boné, você não pode estar de boné. Ele tirou o boné. O pastor subiu para abrir o culto e falou assim, vem cá, eu quero saber algum testemunho, quem já tem testemunho de Deus? A mulher levantou e falou assim, olha, eu tenho um testemunho, eu estava assim e fui curado por aquele rapazinho que estava de boné. Aí o outro pegou e falou, eu também tenho, olha, eu fui curado porque ele veio aqui, aquele rapazinho de boné. Então, para ver como a gente muitas vezes quebra, né? Eu tenho uma vontade de ir à igreja de bermuda. Entendeu? Eu tenho uma vontade de ir à igreja de bermuda, mas não vou. Entendeu? Mas quando vou à Fortaleza, né? Eu sempre vou de bermuda, vou de chinelo dele, porque meu primeiro pastor, ele pregava de chinela havaiana. Mas isso assim, com a minha religiosidade, Não me te impedia. Tira algumas coisas ainda. É isso que está... Na verdade, tem que essa questão de usos e costumes é uma questão de reverência. Sim. Aí eu de novo vou tocar na minha filha, jovem. Teve um dia que nós fomos pro culto e aí ela tava com uma roupa, tipo assim, tava com um short e assim, e eu tenho aprendido que assim, ela vai aprender. Eu falo, ela vai aprender. Por quê? Porque ela vai viver a experiência do constrangimento. Sim. Né? E aquela questão, ai, mas você agora tá pegando no meu pé, na minha roupa. Eu falei, vem cá. Quando você vai pra praia, você vai toda de calça jeans e de manga comprida? Claro que não. Eu falei, então pronto. Eu sei que é um papel chato, mas ela já tá com 20 anos e agora eu tô pegando firme, sabe? Eu tô pegando firme, mas é bem isso mesmo. É isso? Ninguém vai no casamento de bermuda e regata. Porque é o ambiente. Respeito. Tem um ambiente para todas as roupas. Na praia No convite tem escrito dress code, né? Então, não, na praia ainda assim, né? Então, é uma questão da gente entender que ali é um ambiente santo. Então, e aí isso nos leva para uma questão. O problema não é a roupa, é as pessoas que não têm entendimento daquele lugar. O que é aquele lugar? Aquele lugar é santo. Ali a presença de Deus, ela vai se manifestar. Ele pode se manifestar numa mulher, numa prostituta, pode, mas não é o que ela está vestindo, é quem ele vai alcançar, mas é o respeito pelo ambiente. Né? Então, existem ambientes. Eu acho que muitas vezes que eu vejo dentro da igreja, como um todo, é a falta de temor pelo Mas é Senhor. exatamente isso. Então, assim, eu banalizei. Não tem problema. Jesus me ama. Ele me ama desse jeito e é assim que eu vou permanecer. Não, querido e querida, você foi transformado. Você existe alguém, algo vivo dentro de você. Como que você pode permanecer o mesmo estando num ambiente desse, assim... E o que você está refletindo? Sabe? O que você tem sido? E eu tô triste hoje. Eu tenho que declarar a vocês que eu tô triste porque vai acabar. Vai acabar. Já tá acabando. Entendeu? Nossa, que rápido. Não, passa muito rápido. Meu Deus. Ó, Milena tá aqui. Milena veio Milena aqui. veio Milena, aqui. querida. Meus pastores amados, né? Darlene, Jennifer Santana também, eu acho que é a ovelha de vocês lá também, né? Aí tem a Paloma Barbosa, A Paloma. o Kleber Neves. Também. Tem alguns aqui também que devem ter colocado, Michele Leme. Já avisa aqui para concorrer, para Sandra dar um Santos, oi aí. Sandra Santos também é de vocês. Sandra. Pastores lindos e abençoados, nós concordamos, né? Ou seja, tem bastante gente, né? Vocês que nos assistiu, né? Que acompanhou aí no YouTube, a gente tá aí todo sábado, né? E, Rafa, vamos ter que abrir uma agenda 2024 de novo, hein? Tem que abrir. Esse- Quando a gente começou, eu falei, meu, Isso o que não vai fazer? acabou. Porque começou assim, né? Ano passado eu comecei a receber convite, rádio, TV, aí veio aquela coisa, nossa, eu vou fazer um programa de rádio, né? E aí, meu, quem que vai querer falar com a gente? E assim, a gente escuta testemunhos incríveis, né? Do que a gente traz, a conexão do reino. Do reino existe grandes, pequenos, a gente
traz pessoas que elas estão influenciando, seja donas de casa, seja CEOs, empresários, donos de startup, aqui vem de tudo, né? Então a gente quer dar voz às pessoas que estão... Isso. Tudo a gente cristão. É isso. Amém. está amém. conectando através do reino, falando do reino e influenciando, que é isso que a gente faz. Não tem como servir a Jesus e não influenciar. Não tem como. Né? Ó, então, antes do Rafa finalizar, né, nós vamos, né, sortear a Bíblia. Né, Prepara a aí, Bíblia, pessoal. Assim, né? Vocês preparam. Tem muita gente aí que eu não conheço. Tem né? Marilis, Jay. Então eu preciso que você, assim que receber, né, aparecer mais duas aqui, né, do número 1 ao número 31. Aí vocês veem quem vai dizer o número 1 Você, ao número né? 31. Quem manda em casa. Quem manda em casa é que vai responder. Ninguém sabe. Um homem sábio sabe quem manda em casa. Amor, responda, por favor. 14. Número 14. Ih, Grazi N. A Grazi, ela é minha funcionária. Aí, ó. Ai, que legal. Muito bom, que Não muito sei bênção, se ela Grazi. já ganhou, mas a Grazi vai Ganhou ser de novo. entregue aí. É. Tá Que bom, né? bênção, parabéns. Pastores, eu trouxe um livro, uma conexão, Que bênção. de minha autoria. Uau, Vocês que sejam legal. abençoados. Uau. Legal. Então, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado por aceitarem prontidão o convite. Prazer né? todo nosso. Prazer nosso. Que honra estar aqui. Que Que honra, delícia gente. estar aqui. Até falei pra ela, ela ficou um pouco nervosa. Falei, amor, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, Relaxa, você diferente. vai ser só um instrumento. É, exatamente. É assim que eu tirava o meu É nervosismo. isso. É isso. Mas muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado por deixarem a gente, nos permitir, a gente contar um pouco da nossa história, aquilo que a gente está vivendo. Foi bem pouco Aquilo mesmo. que a gente crê, né? Aquilo que a gente crê vai fazer a gente viver aquilo que Jesus tem colocado em Amém, nós. né? amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Fala o arroba de vocês, da igreja, para as pessoas poderem... Nós somos da Dínamos, né? São Bernardo. São Bernardo. Então é @dinamos.sãobernardo, tudo junto. Só tem um Isso. pontinho aí no meio, tá? O meu Instagram é PR, que é de pastor, Marco Gato com 2 T's. Né? As pessoas falam, por que é gato? Porque eu sou bonito. Brincadeira, que Deus olha pra nós dessa maneira. É como Deus me olha. Ele selou dessa maneira. Não é nem pelo Selou. nome, né? Não é pelo nome, é pelo que ele É vê. pela filiação. E o meu Instagram é Ellen Gato, né? Também Ellen com H e 2 L's e Gato com 2 T's. Então, só ir lá acompanhar. Ela é gato, não é gata. Não, eu na verdade ela é gata, mas é eu gato. eu adquiri o gato, né? E fez todo sentido, né? O meu arroba também é Rafael Nascimento Gato. Não, tô brincando. Nosso pastor Se fala você que quiser, é eu te concedo ele, tá? Pastores, obrigado, audiência, foi maravilhoso, mais um programa, passa muito rápido, né? A gente Muito tem que rápido. Diretoria, precisamos de mais 60 minutos aqui nesse programa. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Que você tenha uma semana incrível, que você esteja firmado nesse dia, esteja firmado em Jesus, que a Conexões do Reino volta no próximo sábado. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado, às 9 da manhã. Que rádio você ouve? Ouço Nova Difusora. À procura de serviços de excelência para o seu espaço? Conheça a Mega Eco Serviços, especializados em limpeza pós-obra, conservação de condomínios, jardinagem e paisagismo. Com 9 anos de experiência, estamos prontos para atender em qualquer cidade da região. Faça o seu orçamento agora mesmo. Ligue 11 947